Bora lá para mais um vídeo aqui na Wayne, né? Muito prazer, me chamo Jonathan, sou especialista aqui em marketing e vendas da Wayne. Eu vou te explicar agora como aplicar esse Spin Selling para energia solar, tá? Eu vou começar trazendo um pouco aí como surgiu isso, porque as pessoas usam Spin Selling. Eu quero mostrar para você aí na prática como que isso se daria, tá? O Spin Selling, esse livro do Neil Hackman, foi um livro que me ajudou muito a entender como a venda funciona e como eu consigo fazer com que uma pessoa que está ali, que nem sabe que tem um problema, entenda que tem um problema grave e consiga tomar alguma atitude. A gente sabe que isso é bem comum hoje no mercado de energia solar, né? As pessoas estão acostumadas a pagar altas taxas, taxas abusivas aí da concessionária. E nossa ideia aí, para quem vai vender energia solar, é justamente fazer ela economizar, tá bom? Então, vem aqui comigo, eu vou trazer para você uma abordagem de spin selling que vai dar muito certo, que pode te ajudar muito aí a converter esses leads que você precisa, ou também conversar aí com o teu vizinho, com a pessoa que tu conhece que precisa de energia solar, tá bom? Bom, vamos lá, vamos aqui para minha tela. Bom, Spin Selling, um livro que Neil Hackman escreveu, contextualizando, tá? Ele escreveu esse livro quando estava fazendo uma pesquisa, então o Neil Hackman não é um vendedor, é um pesquisador, e ele queria entender por que tinham vendedores que vendiam bem pra caramba e outros que não nem tanto assim, né? E ele foi sentar com esses caras para entender. Então acompanharam, foram, se não me engano, foram mais de 20 mil visitas de vendas que ele acompanhou ali, ele acompanhava, escrevia, o que acontecia, relatava, tanto com o cara que vendia bem quanto que vendia mal, e ele começou a perceber um padrão em quem vendia bem e quem vendia mal. E é isso que ele trata no livro. Então a gente pode usar isso para automaticamente também ajudar nossos colaboradores de vendas a venderem melhor, tá bom? E não só vender melhor, mas também conseguir ter mais resultado e poder escalar, né? Porque se você não tem um método para ser seguido, você dificilmente vai conseguir escalar a tua empresa, a parte de vendas. Então o nome do livro é Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas. Uh, Esse livro aqui é um livro barato, em torno de R$ 50, eu recomendo que você compre. Mas vamos lá, vou trazer para você aqui o que significa spin, tá? O spin é a técnica que ele explica no livro, partindo do pressuposto dessa pesquisa. Então ele começou a perceber que os vendedores que mais vendiam faziam um certo tipo de perguntas que eram, parece que eram batata ali, né? Davam certo sempre, e os que estavam começando não sabiam usar isso, não conseguiam usar dessa forma e nem faziam essas perguntas, simplesmente queriam tirar pedido. Então eu vou trazer aqui para você um exemplo, a palavra S significa situation. Então, quando eu falo de S, eu falo de situation aqui. O P de problem, o I de implication e o N de need. O que é isso? Vamos traduzir em português aí. Situação, problema, implicação e necessidade de solução, como diz no livro, de solução. Bom, a ideia é seguir essa sequência lógica aqui na abordagem com o lead, com o contato, com a pessoa interessada, para despertar nela uma urgência a respeito do meu produto, porque pode ser que às vezes ela só esteja curiosa, mas ainda não esteja pronta para comprar. Então eu uso o Spin Selling para que ela fique pronta para fazer a compra, para querer instalar o sistema fotovoltaico, tá? E geralmente nós começamos assim. Uh, uma pergunta de situação. Mas a pergunta de situação sempre fala de alguma coisa que a pessoa está vivendo que a gente não tem como saber. Então, vamos lá. Uma pergunta básica é: quanto você paga de energia? E a pergunta de situação, gente, tem que ser sempre uma pergunta aí que você consiga desenvolver ela. Não adianta você perguntar para a pessoa: ah, e aí, na tua casa aí, vocês gastam muita energia? Ah, gasto. Ah, legal. E morrer nisso? Não pode. Você precisa descobrir alguma coisa que tem como desenvolver. Então, por exemplo, quanto você paga energia, tem como desenvolver. Aqui, por exemplo, a pessoa, quanto você paga energia? Eu pago R$ 300 aqui, R$ 500. Pô, e me conta, você tem sentido esses R$ 300 sempre assim ou tem subido? Você sentiu energia subir? Então, aqui, essa pergunta de problema fala de você encontrar algum problema devido a essa situação. Sentiu o custo da energia subindo nesses últimos meses?
Então a pessoa, pô, eu pago R$ 300, pago 500, 300, pô, realmente eu percebi que a conta de energia subiu. É uma pergunta de problema, já para apontar uma situação aí. E aí, eu vim para a implicação. Geralmente, a implicação fala de consequência de um problema. Então, eu vou sempre trazer. Aí, o ideal aqui é que você traga pelo menos três implicações aí daquele problema. Então, pode bater, porque a pessoa precisa entender quais são as consequências de ela não resolver essa situação. Então, problema você faz uma vez. Situação e problema são perguntas que você pode fazer menos. E implicação e necessidade de solução são as que você pode fazer pra caramba. A necessidade de solução pode fazer o quanto você der conta. Implicação, pelo menos três é bacana fazer. E necessidade de solução é aquilo, infinitas. Vamos lá para implicação. Tá. E você vai perguntar implicação. Pô, eu senti muito subindo, percebi que nesses últimos anos aí não para de aumentar, meus filhos foram crescendo, não sei se a gente consumiu mais. E a pessoa fala, poxa, como que esse aumento tem impactado nas suas contas? Aí a pessoa vai responder, caramba, esse aumento tá fazendo eu ter que dar uma apertada no orçamento aqui, né? Sei que o salário mínimo deu uma subida, mas não compensou aqui, então eu tô deixando um pouco de sair com a minha esposa, com meus filhos aqui em casa para comer uma pizza. Eu tô tendo que ficar apertando aqui os gastos e, inclusive, colocar o ar-condicionado para desligar antes à noite. Ah, e aí, como bom vendedor, você vai perguntar, e o cara, mas e desligar ar-condicionado à noite? Tem dado alguma consequência aí com a tua família, com a tua esposa? E o cara vai falar, pô, desligar à noite tá fazendo aqui que minha esposa fique brava comigo, porque a situação tem gerado um certo desconforto e eu fico como se fosse o chato da história. E aí você pode implicar mais um pouco. E ficar como chato da história tem te atrapalhado em alguma outra área da tua vida? Ele vai falar, cara, ser o chato aqui tem me atrapalhado no meu casamento, a gente parece perceber que brigamos mais, a gente tá mais vamos colocar, a gente está aqui mais sensível um com o outro, qualquer coisa é briga. Então, cada pessoa vai viver uma situação ali, devido àquele problema. Então, ela vai começar a ver o tamanho do buraco que ela estava, porque a princípio, quando o lead chega, ele não tem a mínima, às vezes ele não tem a noção daquele problema, de como aquilo tem afetado a vida dele. Então aqui você pode perguntar mais perguntas de implicação, você pode falar, bom, você disse para mim que está saindo, está comendo menos com a família, você acha que isso tem deixado você mais longe dos filhos? Então a ideia é sempre tocar nessas áreas, porque se a pessoa não entender a consequência que ela está tendo daquele problema, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir ver você como uma solução que faça sentido conversar agora, vai procrastinar, vai enrolar, porque ela vai pensar, só vou economizar energia. E quando eu vou trazendo essas perguntas, essa carga aqui para o spin selling, a pessoa já vai entendendo, poxa, não é só a economia, tá afetando meu casamento, tá afetando meus filhos, tá afetando aqui o meu lazer, eu tô deixando, tô ficando mais estressado. Então começa a empilhar um monte de coisa em cima da outra que o cara fala, putz, preciso resolver isso. E aí no final, você vem aí com a pergunta de necessidade de solução. NIT, o que é isso? O que é essa pergunta de necessidade de solução? Aqui você vai perguntar como reduzir a conta de luz te ajudaria? Como a redução da conta de energia te ajudaria? Por quê? A ideia dessa necessidade de solução é que a pessoa venda para si mesma o benefício do teu produto. No caso da energia solar, como que a redução da conta te ajudaria? Poxa, aí a pessoa vai responder, eu conseguiria ter mais tempo, dormir com ar-condicionado à vontade, eu conseguiria aqui descansar mais aqui em casa, poder ligar o ar-condicionado de tarde, eu conseguir tomar banho à vontade no chuveiro quente, porque quando faz frio aqui na minha cidade é terrível, eu conseguiria ter mais tempo de lazer com a minha família, eu conseguiria não ter um dinheiro a mais no orçamento ali, porque eu sei que o salário mínimo sobe, a fatura do financiamento não vai subir, então isso vai acabar com que eu vou ter mais gordura no que vem para gastar dinheiro, eu vou conseguir, e com essa gordura eu posso inclusive investir numa viagem, eu posso fazer algo com minha família, eu posso tentar me esforçar um pouco mais fazendo Uber talvez para comprar minha casa, para comprar um carro, então tudo isso se dá como benefício de uma coisa de energia solar, só que a pessoa não tinha percebido isso no primeiro momento. Então, quando eu uso essa necessidade de solução, a pessoa começa a ver o quão fantástico é. Por quê? Porque enquanto você está aqui na implicação, a pessoa só viu o problema. E geralmente as pessoas ficam tristes. Eu aqui uma vez fui aplicar isso aqui,
a pessoa quis ir embora. A pessoa sumiu, nunca mais falou comigo, porque eu não usei a necessidade de solução. E quando você não usa, a pessoa fica meio perturbada, fica meio triste, se sente humilhada ali. Então é essencial você usar a necessidade de solução. E aí você pode usar mais necessidade de solução. Aí o cara fala, com essa redução eu teria mais verba no orçamento. Como ter mais verba no orçamento iria beneficiar sua família? Eu conseguiria comprar aquilo, comprar isso. O cara vai falar, ah, aí você pode falar outra coisa. Hoje, além de como beneficiaria a tua família, vamos lá. Outra forma de perguntar também, essa economia ajudaria no relacionamento da sua esposa com a sua esposa? Com toda certeza, porque eu não ia ter que desligar o ar-condicionado de noite, minha esposa não ia ficar irritada comigo, a gente ia ter ah, mais tranquilidade, a gente conseguiria se falar mais e ter até aqueles momentos, né? Então, obviamente, o que eu preciso que você entenda aqui nessa aula é que o spin selling, ele vai muito do contexto. Então, tudo isso aqui eu falei com base numa ideia, mas eu poderia usar um spin selling, sei lá, de uma empresa. Vou imaginar aqui que eu estou falando com açougue. Sei lá, vamos dar um exemplo. Um açougue. Cheguei no açougue, vamos usar a pergunta S aí. A S é bem básica, não precisa mudar muito. Ah, você paga muito de energia? Sei lá, uma pergunta bem sabe. Quanto você paga muito na conta de luz? Então você não vai chegar assim com o dono do açougue, né? Você vai se conectar com ele, né? Depois a gente pode gravar um vídeo sobre o que é rapport. Então, qual que é a ideia do rapport? Você vai chegar e falar, João, tudo bem? Do João, pô, que bacana, você que é o dono daqui? Sim, sou eu. Pô, cara, negócio que bonito aqui, hein? Gostei de ver você está investindo, você está cuidando, tá de parabéns. Você precisa fazer a pessoa sentir a vontade contigo para depois entrar nisso, que é o rapport, que a gente chama de rapport aí. Tá, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Tá, João, você paga muito na conta de luz hoje? Eu falei, cara, eu pago. E eu tô pagando em torno aí de 2.000, 2.500. Pô, cara, e como isso, aqui você já pode até, para outro tipo de pergunta, falar, isso tem gastado muito, consumido muito sua margem de lucro? Sua margem, talvez? Aí ele vai falar, pô, realmente tem consumido aqui. Depois que eu coloquei a câmara fria aqui no meu açougue, eu comecei a ver que meus custos subiram demais, eu tive que dar uma mexida no preço, não dá para fazer tão barato igual antes. Ele vai falar, pô, aí ele vai começar a falar a implicação. Como essa subida, você pode perguntar aqui como essa subida, vou fazer algo um pouquinho mais diferente da de cima. Essa subida tem afetado suas vendas? Ou então, como essa subida tem afetado a tua empresa? Como essa subida tem afetado as suas vendas? Ele fala, bom, aqui depois que subiu esse custo aqui, eu não consegui mais vender com o mesmo preço. Eu tive que subir o preço da carne e acabei perdendo clientes aí para o meu concorrente. Porque eu tenho o João ali embaixo, ele não tem câmara fria, e por ele não ter câmara fria, ele não tem tanto custo quanto eu. E aí acaba que eu estou perdendo clientes para ele e eu vejo isso aqui esvaziar. Aí você vai para outra pergunta de implicação. É, como essa perda de clientes tem impactado no seu faturamento? Poxa, depois que eu comecei a perder clientes aqui, eu percebi que eu tô tendo que ser mais competitivo, só que eu não consigo chegar no mesmo preço que ele. Então, eu perdendo clientes aqui, eu tô perdendo, obviamente, faturamento, e por perder faturamento, eu acabo tendo o cliente da açougue, acabo perdendo a fidelização dos meus clientes. E aqui você vai falar, mais uma implicação. O que acontece se continuar perdendo faturamento? Cara, se eu continuar perdendo aqui, a tendência minha é ter que parar a operação, fechar o negócio e voltar para a carteira assinada, trabalhar para os outros. Então, aqui o cara já entendeu o buraco que ele tá, né? Então, pô,
por causa do valor da conta de luz, eu estou perdendo competitividade do mercado, estou consumindo minha margem. E aí você vai entrar com a pergunta N. Ah, se você conseguisse economizar esse valor, esse valor de energia, como isso te beneficiaria? Aí ele vai falar, bom, se eu conseguisse reduzir o valor do custo de energia, nossa, aqui eu teria muito mais margem para trabalhar. Aí ele vai falar, como ter mais margem para trabalhar ajudaria a sua empresa? Ah, se eu tivesse mais margem para trabalhar, eu conseguiria aqui fazer mais investimentos no meu açougue. Aí você, aqui é o céu limite. Ah, poderia fazer mais investimento no meu açougue, poderia contratar mais, poderia investir mais em marketing. E aí é isso, aí o céu é o limite, né? Como investir em marketing te daria mais crescimento? Ah, com toda certeza. Que com investimento em marketing eu poderia tomar até quebrar meus concorrentes aqui tem o preço mais barato, porém, como eu estou investindo mais em propaganda, as pessoas confiam mais na minha marca, na minha empresa, então eu conseguiria vender mais e ter mais faturamento. Então, o céu é o limite aqui, poderia falar, o cara entrou no marketing, poderia entrar aqui. Você disse, você disse que estava perdendo clientes. Você acha que a redução do consumo te ajudaria a ter mais clientes? Então, aqui ele vai falar, com toda certeza, eu tendo mais clientes aqui, eu poderia quebrar o seu João, porque eu economizando energia, teria muito mais margem, investiria mais em marketing, a empresa cresceria mais, eu poderia abrir outras unidades, olha aí. Então, obviamente, o cliente vai se vender a tua proposta aqui. Então, o cliente mesmo vai vender para ele mesmo nessa situação. Ah, posso pegar N situação. A ideia é sempre partir de um pressuposto, ou seja, de alguma situação que ele paga, de que ele passa. Na energia solar é batata, você paga muito energia elétrica? Ah, cara, eu pago sim. Pô, isso tem. E como que isso tem impactado na tua operação? Ah, cara, aqui tem feito eu ter que apertar as contas, etc. Que ele vai dar um monte de problemas. Então, várias situações. E aqui são algum exemplo, tá, para energia solar. Obviamente, tu pode aplicar para o teu nicho, caso você não seja de energia solar. Pode aplicar para vários. Mas o foco sempre é, lembre-se disso. Lembre-se, o foco do spin selling é sempre pegar o problema da pessoa, enfiar o dedo na ferida, rodar, para que ela perceba o quão grave é que ela não ter você ali com ela não ter aquela solução. E aí ela quer tomar alguma atitude, algum posicionamento a respeito, entende? Então assim a gente consegue gerar, obviamente, claro, né, como bons vendedores, fazer com que a pessoa queira comprar nosso produto. Uma pessoa só, esse vídeo aqui ficou um pouquinho extenso, mas eu queria trazer com detalhes, com profundidades, com vários exemplos. Então, uso o Spin Selling. Eu, como eu comecei a usar, minha taxa de conversão saiu de 20% aí para 50%, 70%. Então, é algo que vale muito a pena, que muda teu jogo. E eu quero ver isso também no teu comercial. Se você usar o Spin Selling através dessa aula, marca a gente lá no teu Instagram. Mostra pra gente que a gente contribuiu, que vai ser de grande valia para nós. Então, siga o nosso canal, acompanha a gente aqui no YouTube, toda semana a gente solta um vídeo novo para você, para contribuir aí com a tua empresa, tudo bem? E se você precisar de alguma assessoria relacionada a marketing, vendas, entre em contato com a gente aqui na descrição. Um abração e até mais.